No vídeo passado eu falei com você sobre a renovação carismática católica e que dentro da corrente de graça da renovação carismática católica existem novas comunidades e que eu faço parte de uma. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as novas comunidades. Então já se inscreva para você ficar sabendo sobre tudo. Fala Sentinela, tudo bom com vocês? Aqui é o Igor, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre as novas comunidades, então eu já quero te pedir que você que não conhece, já deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Porque nós vamos explicar tintim por tintim do que é uma comunidade. Então nós temos aí diversas comunidades, né? Como por exemplo, Canção Nova, Shalom, Colo de Deus, a comunidade Unos, que é a comunidade a qual eu faço parte, né, que você está vendo aqui o símbolo nosso aqui, né? Diversas outras comunidades que nós temos, que são chamadas de novas comunidades ou comunidades carismáticas, né? Mas o que são as novas comunidades? Então, para você entender, né? As novas comunidades são grupos de pessoas que vivem sobre um estilo de vida particular e um carisma específico. São compostos por homens e mulheres, por clérigos e leigos, casados, solteiros, celibatários, né? Algumas comunidades têm até religiosos dentro, tá bom? Então, são vários estilos. Agora, dentro de uma nova comunidade, o que existe dentro dela? Eu até fiz um rascunhozinho aqui para a gente explicar, tá? As novas comunidades têm algumas características como o seguinte: carisma próprio bem definido, amor e reverência à Santa Igreja, forte missionariedade, vivência comunitária, governo comum e organizado, intenso apelo à vivência moral e vida de oração intensa. Então essas aqui são as características que acompanham a maioria das novas comunidades. Então, eu sou fundador e participante de uma comunidade chamada Comunidade Católica Unos, que tem como carisma o cuidado de pessoas com ansiedade, com depressão, com transtornos mentais e emocionais. Inclusive, o nosso canal está aqui na descrição, que você pode estar acessando para poder assistir e ver os nossos conteúdos. Se inscreva lá também, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar o que é um carisma. O que é um carisma? Carisma, quando nós falamos de carisma, né, toda comunidade tem um. Mas o que é um carisma? Carisma é um dom dado por Deus em vista do bem comum. Então é um dom que Deus dá, tá? Ao tratarmos de carisma, falamos aqui sobre a identidade, sobre o mistério da comunidade. E não no sentido assim, mistério de aquilo que não conseguimos entender e desvendar, mas sobre algo extraordinário, acima de nós humanos, que nunca se acaba. Isso é um mistério. Por exemplo, o mistério da Comunidade Católica Unos é o mistério da união hipostática. É Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Isso chama-se união hipostática. Existe uma natureza humana e uma natureza divina na pessoa divina. Deus não existe em Deus, em Jesus, não existe só uma pessoa humana e uma pessoa divina, mas uma única pessoa divina. Não tem pessoa humana em Jesus, mas tem uma pessoa com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E é nesse mistério que a comunidade Unos quer revelar a sua mensagem, o seu chamado. Portanto, um carisma é uma linguagem específica pela qual a comunidade anuncia a pessoa de Jesus Cristo ao mundo. E aqueles que se identificam com essa linguagem são alcançados em algum nível por esse anúncio, podendo descobrir-se até vocacionados àquela vida naquela comunidade. Então, por exemplo, se você sente que você quer se unir mais a Cristo, pela união hipostática dele, ou então pelo que nós fazemos, que é o cuidado de pessoas com ansiedade e depressão. Às vezes você tem um chamado para a comunidade Unos, né? Às vezes você tem um chamado para a comunidade Unos. Nesse caso, o que você faz? Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, @comunidadeunos, e você vai poder fazer o nosso caminho vocacional, tá bom? O carisma surge em todos, mas um tem o carisma por plenitude, que é aquele que é chamado a dar a vida à comunidade. Esse é chamado fundador.
Fundador não é só quem começa a comunidade, mas é que tem a vocação de fundador, vocação de fundar. Então, por exemplo, eu sou um fundador de uma comunidade. Como é que essa comunidade surgiu? Eu senti, num momento determinado da história da nossa comunidade, eu senti que eu deveria fazer um grupo. Não era para ser comunidade, era para ser um grupo. E esse grupo se tornou a comunidade. Tá? A gente já vai explicar isso melhor. O fundador é aquele que percebe o carisma por primeiro, que tem a plenitude do carisma e começa uma obra, muitas vezes sem saber e sem pensar que é uma comunidade. Por exemplo, aqui eu vou já explicar para vocês como é que foi o meu chamado. Eu queria entrar numa comunidade que já existia, que era a Shalom, né? Ou outra comunidade do mesmo estilo. Só que eu senti um chamado de cuidar dos jovens que não se sentiam amados. Os que têm depressão, os que têm ansiedade, os que são tratados como excluídos. Então eu comecei um grupo de jovens missionários que saíam por aí, né? E essa inspiração essa ideia veio de uma inspiração no movimento missionário daqui chamado Desperta Jovem, daqui da minha diocese. Eu comecei um grupo missionário na minha cidade, aqui em Paranacite, porém fomos convivendo, fomos rezando juntos e as coisas foram acontecendo. E aí foi surgindo uma comunidade. Tá? Agora, como é que surge uma comunidade? São 4 tempos. São 4 tempos fundantes. Né? Nós chamamos de momentos fundantes. Então, as novas comunidades surgem por etapas. São bem simples, na verdade. O primeiro é o grupo fundante, o segundo é a estruturação, o terceiro é a comunhão e o quarto, o alargamento. Né? A comunidade Unos já está passando agora por uma nova fase. Nós estamos passando por uma nova estrutura. Nós estávamos ainda numa época de perseguição, de estruturação e tudo mais. E o primeiro tempo fundante é o grupo fundante, que é o quê? É o Senhor quem chama e tudo começa com um grupo fundante. Inicialmente, este grupo é mais atividade do que comunidade. Um carisma. Né? Geralmente, a pessoa que está à frente, liderando, se anima e sente impelida a chamar outros. E nem sabe que é um fundador. A princípio, é simplesmente um líder que atrai para si, perto, outras pessoas sedentas para ouvir e se deixarem tocar por Deus através daquele instrumento. Neste primeiro chamado, a dor é grande. O grupo gosta de estar junto, de evangelizar, de rezar, de partilharem juntos as grandes graças recebidas. O amor e o entusiasmo diferente pela igreja e pelo evangelho. Existe aqui um imenso desejo de que todos conheçam Jesus e sintam a mesma paixão por Cristo. Que todos convertam, que todos se salvem. Este é tempo de purificação dos projetos pessoais do grupo, em preparação para receber de Deus o original para o carisma, o projeto original para o carisma. Os instrumentos através dos quais Deus manifesta seu projeto original são os fundadores e cofundadores, que são capacitados particularmente por Ele para a fidelidade da sua obra. Então aqui, na comunidade Unos a gente surgiu assim. Nós éramos um grupo de missionários. Eu queria entrar numa outra comunidade. Né? E desse grupo de missionários, a gente foi convivendo, a gente foi percebendo. Nossa, mas tem uma coisa diferente. Nossa, a gente gosta de estar juntos. E aí foi acontecendo. Tá? Então esse foi o momento fundante da comunidade. Depois vem o segundo momento, que é a estruturação. Então, aquele grupo começa a ser abalado. Surgem ventos contrários, desinteresse de alguns, murmurações de outros, perseguições dos infernos, dos bons e dos maus. Então a gente vai ser perseguidos pelos bons e pelos maus. Tentações, desânimos, murmurações, competições. É hora da provação. Alguns permanecerão. O amor pela evangelização é mais forte. Surgem aqui algumas pessoas que estão determinadas a dar a vida pela graça da comunidade, pelo evangelho, pela igreja. Aqui há uma força única de Espírito Santo,
que vai permeando a clareza do carisma, da missão, do caminho formativo vocacional, surgindo assim as regras de vida como consequência da vivência e da experiência fraterna, experiência de oração e de missão na comunidade. Então, vai surgindo um aprofundamento, né? As pessoas vão aprendendo, vão se encontrando, vão aprendendo a viver. Entende? Por exemplo, no nosso caso, nós passamos por várias provações. Uma das primeiras foi a morte do nosso cofundador, o Márcio Leandro, chamado Poti, né? Ele morreu na época da pandemia. Segundo, foi um dos padres, um pároco que não gosto de comunidade. Vocês só vão fazer só tudo pela internet, só na internet. Então, gente, é um tempo fundante que se chama estruturação, né? Agora, o terceiro momento fundante, inclusive tem um outro ponto, tá? Muitas comunidades acabam aqui, nessa parte. Depois que acaba essa parte, aí ela começa a se tornar uma comunidade coesa. Ela começa a se tornar uma comunidade mais forte, tá? Que é o terceiro momento fundante, que é a comunhão. Que é a hora da liga. Ou seja, a comunidade chegará ao ponto de liga. Como o brigadeiro precisa de liga para permanecer no ponto saboroso e de boa aparência. É quando finalmente inicia-se o tempo da fraternidade, da comunhão, da distinção da missão de cada um, e surgem as primeiras vocações definitivas. É o momento onde se começa a viver o Salmo 132. Como é bom e como é agradável para nós, irmãos, vivermos unidos, juntos. Então, essa fase, a comunidade de mundo está se encaminhando para ela. As coisas estão começando a se realizar, se organizar. Ainda não temos as primeiras vocações definitivas, mas nós estamos nos encaminhando para ela. O quarto momento fundante é o alargamento da obra. Essa daqui já é mais específica. É o momento que o fundador já não está mais presente. É hora da experiência dos membros. A comunidade vai sendo alimentada através de memórias e vivências dos personagens carismáticos. Os irmãos mais velhos que viveram intensamente com o fundador, experimenta-se a unção do carisma, vive e presente nas regras de vida, na missão específica, nas tradições da vida comunitária, nas profecias proclamadas e na beleza da história da fundação. Neste tempo, olhando para a história da igreja, acontece um alargamento da obra, firmando-se a vocação e a missão na fidelidade e as moções do carisma que Deus manifestou através do fundador. Então, por exemplo, a gente tem poucas comunidades no Brasil que já tem isso. Então, por exemplo, quem que tem isso? Colo de Deus tem. Mas o fundador está vivo. Sim, o fundador está vivo, mas ele saiu da obra. Então ela se consolidou, ela está vivendo o momento do alargamento. Ela está completa. O fundador não está mais na obra. Entende? Então, não é só que um fundador morreu, mas é também quando o fundador não está mais presente. O fundador não estando mais presente, a comunidade chega no novo tempo, tá? A Canção Nova também, o fundador deles morreu, Monsenhor Jonas Abib. A UNOS não chegou nisso. Eu ainda estou aqui, então ainda vai demorar um tempinho, talvez, para ela chegar nesse ponto, nesse patamar, tá? Quem mais? A comunidade Betânia também é uma outra comunidade que o fundador já se foi, já se partiu e que já está na eternidade, tá bom? Então, esses são os tempos fundantes de uma comunidade. Só que aí também tem uma outra coisa que define uma comunidade, que é a formação da nova comunidade. Na nova comunidade, os membros estão sempre em formação, sempre estão sendo formados. Então, tem dois tipos de formação. O primeiro é a formação geral. O segundo é a formação permanente, tá? A formação geral é a formação dos inícios, para as pessoas que irão entrar na comunidade. Esse processo é chamado de caminho vocacional, de formação vocacional, onde se recebem as informações sobre a obra, sobre a espiritualidade, a missão, os projetos, a vinda do fundador, a história da comunidade e outros pontos que a comunidade define, né? Sempre levando em conta também algumas características que é definida pela igreja, tá? Já a formação permanente
ela reforça os estudos que a gente já teve e também trata de outros assuntos, como, por exemplo, os deveres definitivos de uma comunidade, os deveres de Estado, os direitos de serviço, os diversos serviços da igreja, os documentos papais, inúmeras formações que se recebe quando se é membro definitivo de uma comunidade. São inúmeros, tá? Inúmeros, tá bom? Mas é isso. E aí, gente, gostaram desse vídeo? Gostaram dessa formação? É um vídeo bem curto, tá? Que eu quis fazer, mas eu já dei essa formação mais extensa lá no canal da Comunidade Junos, mas eu queria trazer esse aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do que é uma comunidade, já que eu falei no vídeo anterior sobre comunidade, sobre que eu sou um fundador de uma comunidade, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a realidade de uma comunidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês, um grande beijo e tchau, tchau!